Boa tarde, eu sou Anne Caroline Magalhães, sou ginecologista e obstetra, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso e atuo como docente no Hospital Universitário Júlio Miller, no Departamento de Ginecologista e Obstetrícia, atuando no setor de alto risco. E hoje eu fui convidada pelo Telesaúde para falar com vocês sobre Covid-19 e o ciclo gravídico puerperal. Um tema muito importante, estamos aí diante, de um aumentado número de casos de Covid, inclusive em gestantes, uma mortalidade aumentada, e é um tema muito importante para nós sabermos, fazer o diagnóstico precoce e a adequada conduta. Bom, a Covid-19, pessoal, ela é uma doença que é causada pelo coronavírus, que é o vírus SARS-CoV-2, que ele apresenta um espectro bem amplo, clínico. Pode ser desde um paciente assintomático até um paciente com uma síndrome respiratória aguda grave. Qual é a forma de contaminação? Nós podemos ter contaminação por saliva e secreções respiratórias. Isso por contato direto ou por contato indireto. Ou seja, a pessoa tossiu, cantou, espirrou e aquela gotícula com o vírus chegou a alguma mucosa, boca, olho, ela pode ser contaminada. E o contágio indireto é quando a pessoa, ela deposita secreções em algum objeto, a outra pessoa pega no objeto e entra em contato com as mucosas sem proteção. Por isso é tão importante o uso da máscara, higienizar as mãos com álcool ou lavar, inclusive, com água e sabão para a gente evitar tanto contato direto quanto contato indireto. Bom, a gestação, ela é um período da mulher que tem diversas modificações nesse organismo para preparar essa mulher para a gestação, para que esse bebê ele possa crescer e se desenvolver. E um dos principais e vários sistemas no organismo da mulher, ele é modificado. O sistema imune, por exemplo, a gente tem a mudança de TH1 para TH2. Então, é bem incidente que nas gestantes nós temos um estado de imunossupressão, por isso elas são mais suscetíveis a ter processos infecciosos. O aparelho cardiovascular e respiratório é modificado, com alteração de volume corrente. A paciente gestante, pelo aumento do útero gravídico, tem compressão do diafragma, ela é aquela paciente que ela faz um processo, de hiperventilação fisiológico. A gente tem uma série de alterações no sistema sanguíneo e de coagulação. A gestante, ela é preparada, para chegar lá no parto, crescer e desenvolver esse feto e chegar no parto, onde a gente vai ter uma perda sanguínea importante. Então, o que acontece? O organismo ele é inteligente, ele prepara essa gestante aumentando todo o sistema dela de coagulação. Então, essa gestante aumenta os fatores de coagulação durante a gestação. E, por isso, associada à doença COVID, que também altera esse estado protrombótico, é tão importante entender essas alterações do organismo materno fisiológicas. A gestante tem o maior risco de adquirir infecções na gestação, por isso ela foi considerada um grupo de risco. Nós já tínhamos lá atrás a experiência com as gestantes que tiveram H1N1. Nós até no início da pandemia achamos que elas não seriam grupos de risco, mas ao longo da pandemia isso foi mudado e as gestantes sim são grupo de risco, principalmente as que têm doença crônica, hipertensa, diabética e as obesas. As gestantes e puérperas são incluídas nesse grupo de risco. E um outro tema também que é bem importante, que sempre tem perguntas a respeito do COVID, é sobre a transmissão vertical, que nós vamos abordar a seguir. Bom, vários estudos ao longo dessa pandemia mostraram que as grávidas elas são mais propensas a serem hospitalizadas e têm um maior risco de internação em UTI e de necessidade de ventilação mecânica em comparação às pacientes não grávidas. Então, pessoal, é essencial que a gente faça o diagnóstico precoce, monitore essa gestante, porque elas são um grupo de risco, são pacientes que potencialmente podem ficar grávidas. Mas quando nós comparamos as pacientes quanto ao risco de morte, é semelhante entre gestante e não gestante, tá? O que mostram os estudos sobre a pandemia em gestante no ano passado? Com relação a 0,9% da síndrome
angústia respiratória em gestante, 43% foi por Covid-19. Então, nós não podemos esquecer das outras causas de H1N1 e de outras causas também, né, que pode desencadear a síndrome da resposta da angústia respiratória em uma gestante. O ano passado, nós tivemos 199 óbitos até dezembro no Brasil. Desses, 135 foram por Covid-19. Infelizmente, nós somos o país do mundo que mais morreu gestante. Então, nós temos obrigação de saber manejá-las para a gente evitar que isso continue acontecendo, tá? 56% dos óbitos foram no terceiro trimestre, então eu reforço aqui o que eu sempre digo. Grávida com Covid no terceiro trimestre, é gestante que você precisa supervisionar de perto, você tem que ligar o alerta, tá? 54% das pacientes que morreram, elas foram para UTI, e dessas que foram para UTI, 73% precisaram de intubação orotraqueal. Para vocês verem aqui, eu trouxe esses dados da potencialidade que essa paciente tem de necessitar de uma ventilação mecânica e de um suporte intensivo. E o interessante é que quase 50% delas tinham algum fator de risco, as outras não tinham. Então, não é porque a gestante não tem nada que a gente não deve supervisionar de forma adequada, principalmente no terceiro trimestre. E uma grande dúvida que sempre tem ficado é a transmissão vertical da Covid, ou seja, tem a passagem da mãe para o feto dessa infecção. A transmissão vertical, nós sabemos que ela pode acontecer em diversos momentos. Ela pode acontecer ao longo da gestação, via transplacentária, ela pode acontecer durante o parto ou durante a amamentação. Quanto ao Covid-19, já tem alguns estudos, né, com números pequenos, sugerindo a possibilidade dessa transmissão vertical, né, transplacentária. E o vírus já foi identificado no leite materno, mas quando vai para os estudos de replicação, não foi suficiente para causar infecção. Mas é algo que tem que ter atenção e é um motivo a mais de reforço de orientação para a proteção das nossas gestantes, porque tem-se sim um risco de transmissão vertical. E como é um processo que nós estamos vivendo, nós só vamos saber daqui a um tempo que nós vamos acompanhar essas pacientes, nós vamos estudar depois esses bebês, investigar e vamos ter a resposta. Mas alguns estudos preliminares já têm indicado que sim, que tem a chance de ter transmissão vertical, sim. Bom, e aí, eu tenho uma gestante, como que eu vou suspeitar que ela pode estar ou não com Covid? A infecção da Covid-19, pessoal, o vírus, quando ele infecta, o período de incubação é em torno de 2 a 14 dias. Em torno de 5 dias a incubação. Nós temos 3 fases importantes que vocês têm que saber. A primeira fase, que é a fase de replicação viral, né, que o organismo vai responder, que é os primeiros 7 dias, que normalmente essa paciente tem sintomas leves. Já a segunda fase é aquela fase de acometimento pulmonar. A gente sabe que o vírus SARS-CoV-2 ele tem uma predileção para os receptores pulmonares, e na gestante não é diferente. Tá? Então, nessa fase entre o 7º e o 10º dia, é sempre a fase que eu vou falar para vocês. É a fase de maior atenção e supervisão que nós temos que ter na gestante, porque é a fase que o Covid acomete o pulmão e que nós começamos a fase inflamatória. Tá? E nessa fase nós vamos ter uma primeira, que é sem hipóxia, e a segunda, que pode evoluir com hipóxia tecidual. E aí, após o 10º dia, nós temos a fase hiperinflamatória, que algumas gestantes podem passar e ficar grave. Então, o maior período de supervisão é entre o 7º e o 10º dia. Como que essa gestante, aqui eu separei o quadro clínico que essa gestante pode apresentar de acordo com a alteração laboratorial que eu posso esperar. Tá? Eu vou especificar daqui a pouco todos os exames, mas aqui é mais a título de memorização do que pode acontecer em cada fase. A paciente na fase inicial, normalmente, é aquela que vão ter sintomas sistêmicos ou respiratórios leves, como, por exemplo, febre, cefaleia, tosse seca, diarreia, né? E o que eu vou ver no laboratorial de uma paciente no início da infecção do Covid? Uma linfopenia, um aumento do tempo de protrombina,
Um aumento leve do dedímero e do LDH, né? O LDH é uma prova de hemólise. Já nessa segunda fase, entre o 7º dia, que é a fase de potencial evolução para a gravidade, essa paciente a gente tem que ficar atento, porque é a fase que ela pode ter taquidispneia, que ela pode ter hipóxia, né? E aí, laboratorialmente, eu já vou ter alteração de transaminases nas provas inflamatórias, mas normalmente são baixas ainda. E aqui, normalmente, eu já tenho alterações nos exames de imagem. Então, se você tem uma gestante, gente, não precisa desse desespero. Peguei o PCR hoje, estou com um quadro leve, vou fazer TC de tórax. Não é assim. Eu vou explicar para vocês as indicações, mas uma coisa muito importante, se tem uma fase que você vai fazer radiação, que você tem dúvida se eu faço ou não, é entre esse 7º e 10º dia, que é a fase de acometimento pulmonar e a fase que a gente já vai ver alterações nas imagens radiológicas, tá bom? O 3º estágio, que é aquele que a paciente, graças a Deus, nem todas as pacientes entram, que é a fase hiperinflamatória, que é aquela que ela pode desenvolver uma síndrome da angústia respiratória, insuficiência cardíaca. Aí aqui eu realmente vou ter exames muito alterados. Eu vou ter a elevação de marcadores inflamatórios, como PCR, procalcitonina, interleucina 6, eu vou ter aumento de dedímero, né? Eu vou ter aumento de marcadores de lesão cardíaca, como troponina, INT, proBNP. Bom, e aí, como que eu faço o rastreio? Como que eu classifico essa grávida quanto à gravidade? Aqui eu trouxe o que o Ministério, né, no Manual de Assistência à Gestante com Covid, ele traz. Eu posso classificar essa gestante em leve, moderada e grave. O que é uma gestante considerada leve? É aquela gestante que tem uma síndrome gripal. Ela fala, olha, doutor, tô com tosse, tô com dor na garganta, tá um pouco irritada, perdi o olfato, o paladar, tô com a tosse, mas uma tosse seca, aquela tosse chata de vez em quando, escorrendo o nariz, dor de cabeça, meio cansada, né? Dor no corpo, mialgia, essa é a paciente leve. O que eu quero que vocês se atentem? Essa paciente leve, ok. O que a gente tem que conseguir identificar é a paciente leve que está se tornando moderada. Porque na leve, a maioria das vezes a gente não tem dúvida, e na grave também não, porque a paciente já chega com critérios de gravidade, né? A questão é esse meio termo do moderado, de quando eu tenho que acender o alerta que essa paciente vai precisar de uma melhor supervisão. Que é aquela paciente que começou. Eu tô lá no 6º dia de sintoma e hoje eu não acordei bem, eu tô com uma tosse carregada, eu tô tendo mais dificuldade para respirar, eu tô com febre, doutor, e assim, eu tomo um antitérmico, 2 horas depois eu tô com febre de novo. Se atentem a essa paciente já é quadro moderado, né? Se eu tenho paciente que tem tosse persistente, febre que não corta, ou piora de qualquer um desses sintomas, e, por exemplo, eu tenho uma gestante que ela é cardiopata e ela começou a ter tosse carregada. Gente, já é uma paciente moderada. Então, o fator de risco com um desses aqui já é considerado moderado e é uma paciente que precisa, né, ser avaliada a internação. A paciente grave, que normalmente já é aquela paciente de UTI, é aquela paciente que tem uma síndrome gripal que evolui com desconforto respiratório, saturação menor que 95, né? Aquela paciente que o estado geral já está bem péssimo, que ela está hipotensa. Hipotensão e oligúria é muito importante em gestante, esses 2 dados. A maioria dos colegas que não são obstetras, eles falam assim, nossa, mas é tão difícil a gente avaliar a grávida, né? Porque tem essas alterações, a grávida sempre ela parece que ela tá respirando um pouco mais cansada. Para isso, pessoal, foi criado um score que chama Score de Alerta de Mills, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Ele é um score muito interessante, fotografem, é um score que nos auxilia a identificar pacientes que estão em alerta, né? Alerta amarelo e alerta vermelho, aquelas pacientes que eu tenho que internar, tá? Ele foi criado justamente para nos auxiliar. É uma ferramenta modificada para o auxílio da avaliação da gestante. O que eu vou observar? Frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica e o nível de consciência dessa gestante.
Aqui em alerta amarelo, eu preciso ter 2 desses parâmetros para eu me atentar. No alerta vermelho, apenas um já é indicação de internação, tá? E aqui nós temos o parâmetro de normalidade. O que é alerta de frequência respiratória? Aquela gestante que começou com uma frequência respiratória entre 20 e 24 já é alerta. Acima de 25 já é uma gestante taquipneica. A saturação, importantíssimo. Gestante tem um bebê dentro que depende, né? A hipóxia de gestante, gente, a menor que 95, gestante sempre tem que saturar maior que 95%. Menor que isso já é um alerta, tá bom? Temperatura, aqui nós temos os extremos, né? Tanto hipotensão quanto hipertensão também são sinais de alerta. E aquela paciente com alteração de nível de consciência. Aquela paciente que está meio rebaixada, né? Não consegue contactar direito. Bom, todos esses são alertas, né? São formas de triar uma paciente e identificar as pacientes que estão graves e podem ficar graves. Bom, eu identifiquei, eu tenho uma suspeita que essa paciente pode ter COVID, como eu vou fazer o diagnóstico? É algo que nós temos que saber. Por quê? Nós estamos em pandemia, nós estamos com déficit de leitos, nós estamos com déficit, né, de atendimentos, então nós precisamos solicitar o exame adequado e no momento adequado. Bom, como eu disse para vocês, o período de incubação do vírus é entre 2 e 14 dias. Por volta de 5 dias a incubação do vírus, do coronavírus. O PCR, pessoal, o método molecular RT-PCR, ele vai identificar o vírus no organismo. E esse exame, ele só vai positivar entre o 3º e o 7º dia. Então, não adianta coletar RT-PCR no 1º e 2º dia de sintoma. O ideal é entre o 3º e o 7º, e o ideal que, assim, a maior chance dele dar positivo entre o 4º e o 5º dia, tá bom? Aí, nós vamos para os exames de técnicas de sorologia, ou seja, que eles vão avaliar a resposta do nosso organismo àquela invasão, a esse vírus. Os anticorpos, eles só começam a ser produzidos a partir do 7º dia, né? O IgM, ele é o primeiro a ser produzido, ele vai ser produzido a partir do 7º dia e pode estar presente no organismo dessa mulher até o 21º dia. O IgG, que já é o anticorpo de memória, ele começa a ser produzido lá no 14º dia, um pouquinho mais tarde, e nós não sabemos quando que ele negativa, né? Por isso a importância de sempre continuar se protegendo depois do Covid. E o importante é que muitas pacientes se contaminam com Covid e não soroconvertem, ou seja, elas não produzem anticorpos. Então, isso também é importante, tá? Então, assim, o que eu quis trazer para vocês aqui? De sorologia, a gente tem um monte de técnica. Tem técnica ELISA, quimioluminescência, imunofluorescência, que vê IgM, IgG separado, que vê pool de anticorpo. Mas o importante para vocês é o quê? O que eu estou procurando? Eu tenho que saber, se eu tenho uma gestante que está entre o 3º e o 7º dia, eu vou solicitar técnicas que sejam, né, moleculares, RT-PCR, né? Se eu estou com uma gestante mais de 7 dias de sintoma, o ideal é que eu use técnicas sorológicas, né? Que é o IgG, IgM, né? Em muitos lugares já tem disponível os testes rápidos. Agora nós temos, né? Muito aqui nos serviços de saúde em Cuiabá, em muitos lugares do Brasil, o PCR antígeno, né? O PCR antígeno, ele tem sido muito utilizado. O que a gente tem visto é que ele já tem sido testado para grupos de gestante, mas a sensibilidade não está aproximando do RT-PCR. Então, sempre que possível, solicite o RT-PCR. Não tem o RT-PCR, só tem o PCR antígeno. Fiz uma gestante no 3º dia, veio negativo e eu ainda tenho alta suspeição, repete em 48 horas para avaliação, se for um PCR antígeno, tá bom? E aqui eu trouxe uma tabelinha, né, com o diagnóstico laboratorial da infecção da Covid-19. Aqui, quando eu tenho um PCR positivo, um IgM negativo e um IgG, eu tenho uma janela. A paciente está na fase inicial da infecção, que só foi detectado o vírus, e o seu organismo ainda não produziu os anticorpos. Um PCR positivo com IgM positivo é aquela paciente na fase inicial da infecção, né? Como eu disse para vocês,
o IgM começa a ser produzido por volta do 7º, 8º dia. Um PCR positivo, IgM positivo e IgG positivo é a fase ativa de infecção do vírus, e aqui tem as outras, né? Que são fase inicial, fase de recuperação. As principais é a gente saber se essa paciente está com Covid no momento, né? E assim, doutora, mas você trouxe isso, eu tenho que sempre pedir as duas técnicas? Não, gente, até porque não tem disponibilidade muitas vezes das técnicas. Exames sorológicos são mais exames, né, de censo, se o quanto a população está imunizada, se soro converteu. Se a paciente já tem um exame positivo, a não ser que eu tenha dúvida, e ela já passou, por exemplo, da janela do PCR, e eu quero ter certeza que teve, aí eu peço o sorológico. Mas não assim, obrigatoriamente, eu sempre tenho que pedir os dois, tá? Bom, e aqui vamos para um momento muito importante, que nós falamos como que a gente rastreia, como que nós identificamos, como que nós fazemos o diagnóstico dessa gestante suspeita, né, e faz o diagnóstico de Covid-19, e como que nós vamos atender essa gestante. Bom, é muito importante todo o serviço que atende gestante, seja maternidade, ambulatório, hospital, clínica, unidade de saúde, ter um fluxo de atendimento a essas gestantes, né? Isso é importante porque para a gente reduzir, risco de exposição e contaminação das gestantes e dos profissionais de saúde. Por exemplo, uma gestante que vem para o pré-natal e ela está positiva, né, ela é um potencial contaminador e disseminador da infecção para as outras gestantes que estão na sala de espera e para os profissionais de saúde que vão atender. Então, nós precisamos organizar os nossos serviços de saúde para fazer esse rastreio. Bom, nós temos que continuar orientando essas pacientes, né, nas medidas de precaução, usando máscara, né, organizando as consultas, de preferência, por exemplo, a paciente veio para consulta de pré-natal, no postinho, se eu conseguir colher o laboratorial no mesmo dia, é o ideal para evitar que essa paciente fique circulando. Isso eu estou falando da paciente normal, tá, gente? A paciente que não está com Covid-19. Esse é um fluxo que ele deve ser implantado em todo serviço para atendimento geral de gestante, porque nós estamos numa pandemia. Então, toda vez que em qualquer lugar nós formos atender uma gestante, nós temos que fazer o quê? A triagem dela. Você vai se identificar, aqui tem no manual de recomendação que eu vou mostrar para vocês assim que finalizar a aula. Você vai se identificar, eu sou médico, eu sou enfermeiro, né? E eu vou conversar, te fazer umas perguntas. E aí você vai fazer uma triagem básica. Importante, usar termos que as pacientes entendam, gente. Você não vai chegar para a paciente e perguntar se ela teve anosmia, geosia. Você vai perguntar em termos, né, que a paciente consiga entender. A senhora está sentindo paladar? A senhora está sentindo cheiro? Teve gripe? Escorreu o nariz? Está tendo tosse? Está tendo muita dor no corpo, dor de cabeça? Teve febre? Uma coisa muito importante agora, pelo aumento do número de casos, você teve contato direto com alguém positivo, porque muitas vezes a pessoa não fala com medo da gente não atender. O que a gente percebeu? Eu até oriento vocês, quando vocês forem fazer essa triagem, já na identificação, vocês acalmarem a paciente e disser, essa triagem faz parte do atendimento, mas eu quero te deixar tranquila que caso a senhora tenha algum sintoma, alguma suspeita de Covid, nós vamos te atender. Só que nós vamos te atender num local separado, visando a proteção das outras gestantes e da equipe que vai te atender. Por que nós percebemos que no início muitas pacientes não falavam que elas tinham sintoma porque elas tinham medo de falar e não ser atendida. Então, isso é algo muito importante que a gente tem que levar em conta. Se a paciente teve uma triagem negativa, ela não tem nenhum desses sintomas, ela vai para o atendimento normal. Vai ser atendida no consultório habitual. Agora, se essa paciente ela tem triagem positiva, eu aferi a temperatura, ela tem uma temperatura elevada, ou ela tem alguma queixa respiratória, essa paciente, pessoal, ela deve, ser triada e atendida em um local diferente. E algo muito importante que faz diferença com relação à proteção da equipe a paciente suspeita, o ideal é o serviço oferecer uma máscara cirúrgica para essa paciente, trocar dela de tecido para uma cirúrgica, porque isso diminui a chance de transmissão da equipe que vai atender, tá? Isso é uma coisa
uma informação importante. Se eu triei essa paciente, ela não faz parte dessa paciente sintomática, eu vou atender ela habitualmente. Algo que tem sido indicado até nesse manual de recomendação foi que as unidades básicas de saúde, na medida do possível, pacientes de baixo risco, que pudessem espaçar as consultas, que isso fosse feito. Ela vem para a consulta, já vamos colher tudo que tem que colher no dia da consulta para que a paciente não se exponha muito. E nos locais que tem possibilidade de a opção da teleconsulta, né? Mas a gente sabe que em alguns lugares tem a questão do acesso à internet e por isso não é possível. Por exemplo, nós temos aqui um pré-natal de alto risco. Mesmo com pandemia, os casos que foram possíveis a gente passou, mas a gente lida com pacientes com muitas, né, com doença crônica, muitas comorbidades, que nós não conseguimos fazer esse monitoramento nem por teleconsulta e nem espaçar muito. E aí, por isso, é bem importante esse serviço de triagem. Eu estou diante de um caso. Naquela triagem minha, eu peguei uma gestante com um caso suspeito de Covid-19. O que eu vou fazer? Ela é uma gestante que tem sintomas gripais ou ela está com febre? Primeira coisa, aqueles critérios. Eu vou classificar essa minha gestante, né? E algo bem importante é vocês classificarem se essa paciente tem ou não sinal de gravidade. A classificação MILS ajuda muito a gente. Aqui é um resuminho do que é importante. Se essa paciente tem uma frequência respiratória maior que 25 incursões, se ela tem uma saturação menor que 95, ou desconforto respiratório, hipotensão é muito importante em gestante, ela tem alteração do nível de consciência, ela está oligúria, ou ela tem tosse e febre persistente, tudo isso aqui é considerado sinal de gravidade. Pessoal, uma coisa muito importante, uma mensagem que eu quero deixar para vocês. Nós pegamos qualquer paciente com qualquer um desses sintomas, não é um e outro, é qualquer um desses, essa paciente ela não deve ser liberada para casa, ela deve ser internada, tá? Agora, a paciente não tem sinal de gravidade, eu considerei um caso leve, o que eu vou fazer? Trocar a máscara dela, dar uma máscara cirúrgica, propor o isolamento domiciliar, orientar esses sinais de gravidade e algo que o ideal que a gente faça é dar por escrito para a paciente quando ela deve voltar, né, a um serviço de saúde, o que é sinal de gravidade, em palavras que essa gestante consiga entender, tá? Outra coisa, se essa paciente estiver entre o 3º e o 7º dia, já coleta o RT-PCR, se ela não estiver nessa fase, a gente orienta ela a retornar ao serviço de saúde agendado entre esse período. É importante agendado para a gente saber que essa paciente é uma suspeita e evitar que ela fique ali na espera e se ela for positiva, corra o risco de contaminar outras. E algo que é muito importante, que é o fluxo que o Ministério da Saúde tem proposto e que nós temos que nos esforçar para fazer e que faz diferença na condução das gestantes, é o supervisionamento telefônico desses casos leves. Porque só supervisionando é que nós vamos conseguir identificar se essas pacientes estão passando do leve para o grave, tá? Porque essa paciente que chegou aqui, ela tá grave, eu vou internar ela. O problema é essa paciente aqui que vai para casa, aquelas vezes que eu tô na dúvida se eu interno ou não, e ela vai ficar sem supervisão. Essa paciente, ela deve ser supervisionada por contato telefônico entre 24 e 48 horas, principalmente entre o 7º e o 10º dia. Tá? O serviço de saúde tem que se organizar para determinar quem vai ser o responsável por essa monitorização dessas gestantes. Ok, atendi pacientes, ela tem sinal de gravidade. O que eu vou fazer com essa gestante? Eu vou interná-la, tá? E aí eu vou internar em enfermaria se essa paciente não for paciente que tenha critério de UTI, tá? Na enfermaria eu vou monitorizar, eu vou dar suporte de oxigênio, eu vou fazer exames complementares, avaliar a vitalidade do bebê se for mais de 28 semanas e vamos estabelecer os protocolos de tratamento que eu vou trazer para vocês. Quem são as pacientes que não vão para uma enfermaria, que elas devem ir para uma UTI? É a paciente que já está em choque, que tem disfunção de órgãos, que está instável hemodinamicamente ou que tem insuficiência respiratória. E assim, o mais preocupante é que, infelizmente, nós estamos recebendo muitas pacientes nessa fase aqui. Pacientes que já são de UTI,
Não são pacientes que vão para a enfermaria e ficam graves e vão para a UTI. São, infelizmente, pacientes que têm chegado muito graves e têm ido direto para uma UTI, necessitando de ventilação mecânica. Então, assim, nós precisamos, né, estabelecer um fluxo, organizar esse fluxo em Mato Grosso, em Cuiabá, para que a gente tenha um melhor supervisionamento dessas gestantes, para que elas, né, as que vão evoluir, né, pelo contexto da doença de moderado para grave, que elas sejam identificadas precocemente. Tá? E na UTI vai ser o suporte intensivo, né, a oxigenoterapia e todo o protocolo de tratamento. Bom, aqui eu só trouxe para vocês algo que é muito importante. Nós estamos dando, né, uma webinar para profissionais da saúde. Nós estamos em uma pandemia, todo mundo está preocupado, está ansioso de trabalhar. Então, assim, todo mundo já está cansado de saber como que paramenta e desparamenta, mas é só um reforço de nós precisamos nos proteger, porque nós precisamos estar cuidando e estar aptos para cuidar de outras pessoas. Então, assim, uma das coisas principais que vai mais nos proteger é o período de paramentar e desparamentar. Bom, eu tenho uma gestante, né, que ela positivou para o COVID, né? Ela já é positiva ou ela é uma suspeita e eu classifiquei ela como uma gestante caso leve. Eu vou propor o isolamento domiciliar. Quem é essa paciente que eu vou propor isolamento domiciliar? E aqui eu estou repetindo para reforçar para vocês e a gente conseguir separar paciente leve de paciente moderada. É aquela paciente que tem perda do olfato, do paladar, ela só tem coriza, uma febre que tomou um antitérmico melhora, tem uma dor no corpo, tem tosse, mas é uma tosse seca de vez em quando, dor de cabeça, sintomas leves, gente. Ela não tem desconforto respiratório, ela não tem dispneia, tá? E saturação está normal. Essa paciente eu vou coletar, se ela ainda não tem confirmação de diagnóstico, eu vou coletar o RT-PCR entre o 3º e o 7º dia. Eu não necessito solicitar outros exames laboratoriais, exceto se essa paciente for uma paciente, por exemplo, uma paciente que tem comorbidades importantes. Ela é uma diabética descompensada, ela é uma hipertensa, ou ela é uma pré-eclâmpsia grave, ou ela é uma cardiopata, uma pneumopata. Essa paciente, mesmo sendo o caso leve, o ideal é que eu colete exames, para eu ter um basal dessa paciente. Mas na população em geral, paciente baixo risco, não tem comorbidade, caso leve, eu não preciso coletar exames laboratoriais basais, só o RT-PCR. Vou propor um isolamento de 10 dias do início dos sintomas. Se essa paciente não sabe quando começou os sintomas, o isolamento dela vai contar do dia do PCR positivo, tá bom? Isso é importante. Nas pacientes que têm sintomas gripais com menos de 48 horas de evolução, né, que começaram a menos de 48 horas, eu devo usar o oseltamivir, que é o Tamiflu 75 de 12 em 12. Eu peguei uma gestante, ela é caso leve, ela tem RT-PCR positivo, ela está no 5º dia de sintoma, ela está bem. Se ela já está com o 5º dia de sintoma, eu não prescrevo Tamiflu, mas se ela estiver ali com menos de 48 horas, além dos sintomáticos, antitérmicos, analgésicos, antialérgicos, eu devo prescrever o Tamiflu na dose de 75 de 12 em 12 horas. Bom, e o ideal é que alguém supervisione, que tenha na rede organizado quem será o supervisor dessa gestante a cada 24 e 48 horas. E entre o 7º e o 10º dia, que é aquela fase que eu disse para vocês de acometimento pulmonar, que essa gestante seja monitorada diariamente. E caso ela tenha algum sintoma de piora, que ela procure e tenha no fluxo da rede um local que seja referência para o atendimento dessa gestante. Esse é o ideal. Bom, eu internei aquela paciente que ela é suspeita ou confirmada e que tem caso grave ou moderado, eu vou internar. O que eu vou pedir de exame? O RT-PCR, se ela ainda não tem, entre o 3º e o 7º dia. E quais são os exames laboratoriais que eu preciso pedir para toda gestante moderada ou grave com COVID, tá? Fotografem. Esse aqui é o que eu trouxe, o que o Ministério da Saúde recomenda, é o que nós estamos fazendo aqui no Hospital Júlio Miller com as pacientes com COVID. É o hemograma, uma gasometria arterial, o coagulograma, o dedímero, o PCR, a ferritina, ureia e creatinina, TGO e TGP, eletrólitos e o LDH. Se for paciente que vai para UTI,
tem as culturas e rotina específica da UTI. O que eu preciso pedir de exame de imagem? Vou pedir exame de imagem para todo mundo? Caso leve, não. Mas caso moderado ou grave que internou, eu vou pedir exame de imagem de todos os pacientes. Por quê? Eu vou avaliar sinais de pneumonia, de infecção bacteriana associada. E aí eu tenho o padrão ouro é a tomografia de tórax. Nos locais que não tem tomo, eu faço um raio-x de tórax, tentando procurar sinais, né, excluir sinais de pneumonia. A TC de tórax, pessoal, em gestante, o que eu vou procurar? É o clássico, que são as opacificações laterais e periféricas, né, com aspecto em vidro fosco. Ela é indicada para quem? Eu não vou fazer para toda gestante, mas toda gestante moderada e grave que eu internei, eu vou fazer. Toda gestante que tiver sintoma respiratório ou piora dele, eu tava com tosse seca de vez em quando. Tem um dia que eu tô com tosse carregada, tô me sentindo mais cansada, essa gestante, mesmo que ela começou leve lá atrás, ela tem indicação de fazer TC de tórax. Sempre lembrar, quando você solicitar uma TC de tórax da gestante, você anotar que precisa ser feita a proteção frontal com avental de chumbo. Isso é uma prescrição médica que deve ser feita, tá? Porque muitos serviços, agora já melhorou bastante, não tem tanto serviço mais ligando e falando, não vou fazer, não pode fazer TC de grávida. Mas isso é uma coisa que quem pede o exame deve colocar como uma observação. Proteção, né, fetal com avental de chumbo. Pode ou não usar o contraste, pessoal. De rotina, a gente não usa contraste em gestante. Mas se nós estivermos uma gestante grave, em UTI, suspeitando de um TEP, que eu tenha que fazer uma angio-TC, aí sim eu vou usar contraste. É risco-benefício, mas de forma habitual, nós não utilizamos o contraste na tomo de gestante, tá? E a avaliação fetal. E aqui eu quero reforçar a importância da gente ter um fluxo organizado para o atendimento da gestante com Covid, porque aqui nós não estamos falando de uma pessoa só. Nós temos a mãe e um bebê, e nós temos que fazer a supervisão desse feto. Acima de 28 semanas, né, nós temos que fazer avaliação de vitalidade com no mínimo uma cardiotocografia. O ideal é que toda gestante, né, que esteja contaminada, moderado ou grave, se for paciente, atenção, gente, se for uma paciente que for caso leve, ela está em casa, final de gestação, tem que avaliar bem, porque é importante a avaliação da vitalidade fetal. Mas gestante primeiro e segundo trimestre, menos de 28 semanas, caso leve, a gente não vai ficar pedindo ultrassom para ela ficar expondo, né, equipe, saindo e correndo risco de contaminar outras pessoas. Agora, se forem gestantes moderadas e graves, todas devem ser feita um ultrassom obstétrico com Doppler e exames para avaliação de vitalidade, cardiotoco e perfil biofísico, onde há disponibilidade. Nós temos visto muito nas pacientes que têm COVID, uma redução de líquido amniótico. O líquido amniótico, a gente sabe que ele é produzido a cada 24 horas, então muitas recuperam e por isso tem que ter uma supervisão diária, mas muitas não recuperam. O processo infeccioso inflamatório, ele pode provocar essa redução de líquido. E com a produção, isso pode se renovar. Algumas pacientes isso não ocorre e elas chegam a zerar o líquido, que é o que a gente chama de anidrâmio, e aí ter que interromper essa gestação por isso. Alterações de Doppler por Covid-19, a gente não tem identificado de rotina. Porém, como nós temos, por exemplo, aqui grupos que são pacientes de alto risco, que sempre vão ter hipertensão, diabetes, cardiopata, trombofílica, elas têm ali uma chance de fazer insuficiência placentária por essas outras doenças. Mas de rotina, o principal que a gente tem olhado é a questão do líquido amniótico em paciente gestante infectada com Covid. Internei ela, um dos principais pilares do tratamento dessa gestante vai ser o tratamento da hipóxia. E o ideal, gente, gestante é tudo diferente. Eu tenho uma mãe e um bebê. A saturação de gestante menor que 95%, se essa gestante, ela tá bem, ela tá saturando 94%, ela não tá bem, porque é um suporte de oxigênio para ela e para o bebê. Então, eu tenho que otimizar esse suporte de oxigênio. Como que eu posso fornecer oxigênio para a gestante? Quais são os mecanismos, né? Eu posso, através do catéter nasal, mas aqui é que eu vou fornecer, a cada litro que eu forneço, que eu aumento ali no catéter nasal, é um FiO2 de 3% a 4%. E aí, gente, é muito importante aqui, que o máximo que um catéter suporta é de 6 litros por minuto.
Alguém que está colocando catéter com 10 litros, eu tenho que mudar a minha técnica de suporte de oxigênio para essa paciente, porque já não está adequado, tá? E aí, se ela precisa de mais de 6 litros por minuto, ela não está mantendo essa saturação maior que 95, eu vou passar para uma máscara de Venturi ou uma não reinalante, que aí eu vou conseguir, de acordo com cada válvula, ela vai fornecer um FiO2 diferente, que pode variar entre 24% e 50%. Alguns serviços têm a disponibilidade de catéter nasal de alto fluxo, que aí ele é titulado, pode atingir até 40 a 70 litros por minuto. Alguns não têm, e aí os que não têm catéter nasal de alto fluxo, a opção antes da intubação é o quê? Aquela paciente que eu tô já com máscara de Venturi, um FiO2 de 50, essa paciente está saturando 92, 91, 90, eu posso tentar, né, a ventilação não invasiva antes, que é a ventilação com pressão positiva, com alta concentração de oxigênio e alto fluxo, né? E não deu certo nada disso, aí essa paciente precisa de uma via aérea definitiva com a ventilação mecânica. E a mensagem que eu quero trazer aqui é, bom, gente, se a gestante, ela precisa usar catéter nasal, essa gestante, ela tem, por isso que nós temos que ter uma rede articulada e organizada. Porque se eu tenho uma gestante lá na UPA que está precisando usar catéter de O2, a maternidade que tem UTI materna tem que estar ciente dessa gestante. Ela já tem que estar regulada. Porque essa paciente é uma paciente potencial, né? Que pode progredir, né, para o uso de técnicas diferentes de suporte de oxigênio e até de uma intubação. E a gente... É essencial que se ela estiver acima de 28 semanas, que eu avalie a vitalidade desse bebê, o bem-estar fetal, porque essa paciente está em hipóxia, ela está precisando de suporte de oxigênio. Então, você atendeu ali no interior, na UPA, uma paciente, eu já tive que colocar catéter, regule, entre em contato com a maternidade, o ideal é que essa paciente seja transferida para um local que tenha UTI, e se tiver em terceiro trimestre, o ideal é que tenha obstetrícia com UTI neonatal. Bom, e aí aqui é o que, na verdade, é a grande dúvida, né, no COVID, o que usar de medicações. E um recado que eu quero deixar aqui para vocês é, gestante não usa kit COVID, gestante não faz tratamento precoce com kit COVID, que eu estou dizendo. Gestante faz tratamento de suporte adequado para o melhor momento dela. Não existe receita de bolo para gestante. Cada gestante tem que ser individualizada e proposto o melhor tratamento para aquele momento dela. Como eu disse para vocês, a gestante que eu não vou internar, que ela é caso leve, eu vou usar sintomáticos. Se ela tiver com menos de 48 horas de evolução, eu vou usar o Tamiflu. E em alguns casos leves, a gente não tem anticoagulado de rotina, exceto se for pacientes que são de alto risco trombótico, se elas já têm um outro motivo, né? Para que sejam anticoaguladas, que sejam no final da gestação. De rotina, não. Nós não usamos ivermectina, anita para gestante, não tem estudo. O que eu trouxe nessa aula hoje é tudo que nós temos de respaldo científico para tratar a gestante e que todas as instituições têm feito no Brasil e têm dado certo. E é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês, tá? Por isso que a gestante, né, é um ser que a gente precisa saber especificamente o que passar para ela. Uma coisa que é a dúvida, o oseltamivir, o Tamiflu. Então, eu vou usar, se essa paciente, dependente se ela é leve ou grave, se ela tem menor de 48 horas, ou de síndrome gripal, ou de uma síndrome da angústia respiratória aguda, e começou com menos de 48 horas, eu começo o Tamiflu. Mesmo que essa gestante tenha sido vacinada para influenza, tá? Eu vou usar 75 de 12 em 12 por 5 dias. Agora, se essa paciente já vem com menos de 48 horas, não tem como ela ter o diagnóstico de COVID. Agora, se essa gestante chega para você já com 4, 5 dias, ou ela já tem o diagnóstico, aí eu não vou usar o Tamiflu. Antibiótico, né? Que é o grande agora, para tudo usa-se antibiótico. Pessoal, o antibiótico no COVID, ele não é utilizado para o COVID. O COVID é um vírus.
O antibiótico, ele é utilizado para infecção pulmonar que pode acontecer nessas pacientes que têm COVID. Então, eu tenho que fazer eu tenho que usar para pacientes que realmente têm indicação. Se ela tem sinal clínico, o que é sinal clínico? É aquela paciente que tem tosse muito carregada, que tem febre que não corta, né? Você faz exames, estão tudo alterados, PCR aumentado. Você sabe que essa paciente é potencial ter uma infecção bacteriana associada. Essa tem indicação clássica de antibiótico. Ou se eu tenho sinal radiológico de infecção, de pneumonia. Essas pacientes, sim, eu indico o antibiótico. Quais são as opções que eu tenho de antibiótico para utilizar? A ceftriaxona, e em algumas vezes a gente associa, né, a azitromicina, principalmente paciente moderado ou grave, e aí a dose, e o ideal é que a gente prescreva, inclusive para evitar a exposição da equipe, é que você faça a ceftriaxona 2 gramas uma vez só ao dia, e não de 12 em 12, e a azitromicina 500 uma vez ao dia também por 5 dias. Alguns casos, dependendo da gravidade, a gente tem que escalonar o antibiótico, né? Usar um espectro maior, ou até usar mesmo a ceftriaxona, que tem uma cobertura para gram positivo, gram negativo e anaeróbio boa. Às vezes a gente tem que ampliar por até 7 dias ou até mais. Bom, uma grande dúvida também é com relação ao uso do anticoagulante, né? Toda paciente, pessoal, moderada e grave que eu internei, pelo simples fato, né? Cada serviço tem um score. O score geral, que a gente usa para o adulto, é o score de Caprini. Na gestante, a gente tem o score que é proposto pela COG. Vários serviços têm seus scores de anticoagulação específicos. Mas o que é importante? Eu vou internar essa paciente, ela vai ficar mais acamada. Então, ela já tem um critério de fator trombótico. Só o fato dela ser gestante já tem uma chance. E ficar mais imobilizada e acamada já é outro. Então, toda gestante que ela é internada, independente do motivo, a gente sempre tem que jogar ela nos scores para saber se a gente vai ou não anticoagular. Agora, com relação ao COVID, nós vimos que boa parte das complicações acontecem sim pelas alterações, né, pelos fenômenos trombóticos que são potencializados pela infecção do COVID-19. Então, a gestante que interna eu vou avaliar a clínica dela, o trimestre de gestação e o dedímero. O dedímero, gente, ele é um auxiliar. Às vezes a gente vê muita preocupação, dosar dedímero, escalonar dedímero, repete dedímero. Gente, ele nunca vai ser um critério para eu anticoagular ou não uma gestante. Ele vai ser, porque na gestação o dedímero já é alterado. Como eu disse antes para vocês, uma das adaptações que acontece na gestação é o aumento de alguns fatores, né? Das cascatas de coagulação. E o dedímero, ele é modificado com a gestação. Então, a gente não tem... esse não vai ser um parâmetro que vai determinar se eu vou anticoagular ou não. Então, a paciente moderada e grave ficou internada, eu vou anticoagular se ela não tiver contraindicação, tá? Todos os casos moderados e graves, vocês vão ver anticoagulando pela imobilização e pelo risco trombótico da COVID-19. Aí eu tenho que excluir se essa paciente ela não tem nenhuma contraindicação. Como nós estamos falando de uma gestante, tem que excluir que ela esteja com sangramento ativo, né? Ela tem que estar com uma plaqueta maior que 50 mil. E aqui eu trouxe o esquema que a gente utiliza de anticoagulação para gestante, que é baseado no peso. E aqui nós temos 2 tipos de heparinas principais que nós utilizamos na gestação, que é a não fracionada e a de baixo peso molecular. E aqui tem as doses de acordo com o peso da paciente. Bom, outro detalhe muito importante que a gente tem visto muito uso indiscriminado é com relação ao corticoide. Pessoal, a corticoterapia, né, para o adulto em geral no COVID, nós já vimos que nós não devemos prescrever nos primeiros 7 dias, que ele piora, né? Esses pacientes que usaram corticoide muito cedo, eles entraram pior na fase hiperinflamatória. Então, para gestante é tudo igual. Eu não uso corticoide nessa fase inicial, exceto se é um paciente que já abriu um quadro grave de COVID, com necessidade de uso de oxigênio. Exceto isso, eu só vou usar corticoide em alguns casos. E aqui eu trouxe especificadamente, depois do 7º dia de sintoma, se eu tiver comprometimento pulmonar, aquela gestante que está internada na enfermaria, fez uma tomo com 40% de comprometimento pulmonar, tem tosse carregada, tem sintoma respiratório importante, essa eu vou usar corticoide. Ou aquele paciente que precisou do uso de suporte de oxigênio, eu vou utilizar o corticoide.
Qual é o corticoide que nós usamos na gestação? Tem duas opções principais, a dexametasona e a metilprednisolona. Na verdade, assim, a gente pode fazer, né, as tabelas de bioequivalência e usar outros, mas o que as doses e as habilidades da maior parte dos serviços que tem usado e os resultados têm sido com dois tipos principais, que é a dexametasona e a metilprednisolona. Aqui eu trouxe a dexametasona, que é mais fácil e tem uma maior disponibilidade. O que eu vou usar de dose? É 6 miligramas por dia, VO ou EV, né? A depender se o paciente está internado, de 7 a 10 dias. E atenção aqui nós sempre temos que pensar que a gente está lidando com uma gestante. Se eu estou entre 24 e 34 semanas, eu tenho que pensar em fazer a maturação pulmonar, né, desse feto, né? A corticoterapia para maturação pulmonar. Porque muitas gestantes, principalmente aquelas graves, elas têm uma maior chance de precisar de uma cesárea de urgência, né? De um parto de urgência. Não necessariamente uma cesárea. Mas, assim, o que eu tenho que fazer? A maturação pulmonar. E quais são as medicações que habitualmente a gente usa? Normalmente, a gente usa a betametasona, 12 miligramas IM, né? Uma dose a cada 24 horas, totalizando 2 doses. Se é uma paciente que chegou grave e eu estou tentando compensar e eu tenho um alto risco de interrupção rápido, eu posso até pensar em fazer o esquema tradicional que eu faço. Porém, de rotina, normalmente a gente tem feito o quê? A gente tem usado a dexametasona. Os 2 primeiros dias, se essa gestante está entre 24 e 34 semanas, os 2 primeiros dias nós temos feito da seguinte forma: usado 6 miligramas IM de 12 em 12 horas por 2 dias seguidos, totalizando 4 doses. E aí, no terceiro dia, a gente vai passar para 6 miligramas uma vez ao dia. Isso é importante, pessoal, que assim, se você está ali no interior, atendeu a gestante, está tentando transferir ela, antes da transferência, já faz o corticoide. Isso faz muita diferença. Porque se eu chego com uma paciente aqui muito grave, que vai para ventilação mecânica, principalmente paciente com aquelas idades gestacionais ali, 29, 30, 32 semanas, se ela já fez um corticoide, isso faz muita diferença para aquele feto, tá? Então, essa é a dose de corticoide ideal. Mas se eu não tenho disponível no meu serviço, eu tenho a betametasona, eu vou fazer com a betametasona. Bom, esse foi o manejo que a gente trouxe de medicações que a gente pode usar, né, em paciente com Covid. Lógico que a paciente que ficou grave, foi para UTI, ela tem outros suportes. Esse é o que eu trouxe de moderado como uma forma de ajudar todos aqueles que estão lidando com gestantes internadas com Covid. Então, o pilar sempre, pensar se essa gestante precisa de antibiótico, se ela tem infecção, sinal clínico radiológico, que essa paciente, como ela está acamada, ela já tem critério, né? Então, nós vamos anticoagular essa gestante, e aí, a depender do que o seu serviço tem, se é enoxaparina ou é não fracionada, e se essa paciente já está nos critérios de usar o Tamiflu e a corticoterapia, que deve ser bem indicada naqueles critérios que foram falados antes. Os outros são todos tratamentos de suporte, tá? Bom, e aí uma dúvida que depois pode até ter, paciente muito grave, eu posso utilizar algumas coisas do que tem sido usado para não gestante. Se for pacientes muito graves, pacientes de UTI, que a medicação vai ter maior benefício para ela, aí nós vamos priorizar a gestante e fazer. Mas aquela gestante não é grave, é um caso moderado, eu sempre tenho que olhar a classe de medicação e olhar a indicação, se eu devo ou não utilizar. E assim, sempre que tem dúvida, liga para um colega obstetra, né? Liga para um infecto, discute com um colega se aquela medicação deve ou não ser utilizada. Algo que, assim, é preocupante é a questão das automedicações, né? Por isso que eu reforcei bastante. Eu não estou aqui, né, politizando nada, mas a questão do kit COVID foi porque a gente tem visto muitas pacientes utilizarem por não terem a informação que essa não é uma medicação adequada para ela. Bom, e quanto ao manejo obstétrico, o que fazer com aquela paciente que está com COVID, né? Toda paciente que está com Covid-19 vai ter que fazer o parto? Gente, não, tudo depende. Eu tenho uma paciente quadro leve,
mesmo que ela esteja em final de gestação, está tudo bem com a paciente, está tudo bem com o bebê, eu avaliei os dois, nós tentaremos passar desse período de infecção e inflamação e aí depois fazer o parto. Por exemplo, se eu pego uma paciente de 38 semanas, que ela tem Covid, tá leve, tá tudo bem, eu não vou fazer o parto dela, sair desesperado para fazer o parto. Não, eu vou, estando tudo bem, eu espero passar esse período e depois eu faço o parto. Agora, isso tudo nós temos que diferenciar qual paciente nós estamos trabalhando, qual a idade gestacional, se está tudo bem com o bebê, e aí nós temos que ter mecanismos de avaliação de vitalidade. Por isso, essa paciente que precisa monitorar o bebê, ela tem que estar num serviço que tenha capacidade de fazê-lo, né? Com cardiotoco, perfil, Doppler, tá? E se essa paciente está ou não em trabalho de parto. Se é aquela gestante estável, que tem uma vitalidade preservada, eu vou fazer o segmento de pré-natal. E assim, no pós-Covid, o que eu vou fazer? Ultrassom todo mês, tá? Porque alguns estudos já têm mostrado uma associação com aumento de restrição de crescimento em em bebês de mães que foram Covid. Bom, agora se eu tô com uma gestante que ela tá em trabalho de parto, ela tá clinicamente estável e tá tudo bem com o bebê, o que eu vou fazer? Vigilância materna e fetal e assistir esse trabalho de parto. A via de parto, ela é obstétrica. O que a gente tem visto é que tem alguns serviços que estão tendo dificuldade de disponibilidade de equipe para assistir uma única gestante em trabalho de parto o tempo todo. Por isso tem sido avaliado paridade, né, tempo de evolução, se eu vou ter equipe, mas a via de parto é obstétrica. Agora, se eu estou dizendo de uma paciente instável, de UTI, gente, eu sempre vou priorizar a mãe. E aí eu vou discutir, e essa discussão, né, nós temos que sempre compartilhar as responsabilidades e a melhor decisão, ela sempre vai ser tomada por uma discussão em conjunto. É chamar o intensivista, é chamar o nefrologista, o infecto que está acompanhando aquela gestante, né? Ou ali na UTI o visitador e conversar. E o que eu vou conversar? Se a resolução da gravidez, ela vai ter benefício para aquela gestante. Nós sabemos que o padrão ventilatório da gestante tem muitas dificuldades pela gestação, por exemplo, se eu preciso pronar uma gestante, eu posso pronar, mesmo que nós não tenhamos, marca específica para pronar a gestante, a gente tem técnicas para pronar ela, só que a vitalidade fetal, ela tem que ser feita antes e depois de pronar essa gestante, então dificulta para a equipe um pouco disso. Outras coisas, se a interrupção da gestação for melhorar o padrão ventilatório dessa paciente e melhorar o prognóstico dela, essa decisão deve ser feita, tá? E aí, é parto normal, é parto cesáreo. Aqui nós estamos falando de uma paciente grave, às vezes, que muitas vezes está entubada, em uso de droga vasoativa, e aí a cesárea é a opção. E uma coisa muito importante, que isso aqui é mais para pacientes mais graves, mas eu acho importante, porque tem pessoas, né, assistindo aula, às vezes que lidam e estão em interior, que não conseguem transferir essa paciente. Algo importante, gente, é que uma decisão muito importante, quando eu estou com uma paciente grave, é onde fazer essa interrupção da gestação. Se a paciente está na UTI, ela está grave, eu tenho que discutir com o intensivista, com o anestesista, se eu devo deslocar essa gestante para o centro cirúrgico. E muitos dos partos de gestante têm sido feitos, das críticas, né, em UTI, têm sido feitos no ambiente de UTI. Então, se você tem gestante UTI, sempre tem que ter uma caixa de cesárea lá, tem que ter formas de dar suporte, porque se for necessário, por exemplo, se uma gestante tiver uma parada cardiorrespiratória e forem feitas as manobras de ressuscitação e ela não retornar o pulso em 4 minutos, nós temos que fazer uma cesárea. Isso não é só para tentar salvar o bebê, é para tentar salvar a gestante, para a gente aumentar o débito cardíaco dessa gestante. Então, todas as UTIs que estão com gestante, isso é muito importante, ter uma caixa de cesárea e ter uma equipe orientada com relação a isso. Bom, a paciente teve Covid, quais são os cuidados pós-parto que nós devemos ter? E aqui eu estou falando de uma paciente que ela internou, foi necessário fazer o parto, ou por indicação materna, ou por indicação fetal, ou é aquela caso leve, que teve Covid ali com 39, 40 semanas, fez o parto. O que eu devo orientar? Bom,
Eu acabei de fazer o parto, a mãe vai poder ficar com esse bebê? Bom, a mãe pode, dependendo das condições clínicas da mãe, claro, e das condições do bebê, eles podem ficar em isolamento, mas aí tem que ter um distanciamento do berço do bebê de 1 a 2 metros. A mãe sempre vai usar a máscara de precaução, né? Eu tenho que, com relação a uma dúvida muito importante, a amamentação, eu devo ou não realizar? Como eu disse para vocês antes, os estudos mostram que foi identificado o vírus no leite, mas que não com capacidade de replicação. Mas há um risco de transmissão pelo leite. Essa, pessoal, é uma decisão que ela deve ser feita pela puérpera, se ela quer ou não amamentar. É um momento muito importante, né? Os benefícios do aleitamento materno são importantes para a mãe e para o bebê, e essa decisão é da gestante. Se essa gestante optar por amamentar, o ideal é que ela higienize as mãos, sempre de máscara o tempo todo, né? Algumas optam por fazer a ordenha direto na mama, outras não. Outras têm preferido, com os critérios, né? Com as técnicas de higiene, retirar o leite e o acompanhante, né? Com distanciamento, dar no copinho pro recém-nascido. Essa é uma opção também. E depende das condições clínicas da mãe. Às vezes a mãe está usando, dependendo de oxigênio, ela não está bem. Então, é uma decisão que deve ser compartilhada com ela, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria libera a amamentação. Quanto à equipe, sempre vai ter que ter os cuidados, né? O uso de equipamento. E aí eu digo, né? Que isso é extremamente importante, não esquecer nem no momento do parto, nem no pós, que mesmo aquela paciente sendo leve, se ela ainda estiver na fase de isolamento, a gente tem que usar as técnicas de proteção individual. Bom, e aí uma outra dúvida agora que eu trouxe quanto ao uso do anticoagulante no puerpério. E aqui eu estou dizendo daquelas pacientes que elas foram gestantes, tiveram Covid, tiveram que interromper, independente se foi parto prematuro ou se já era uma gestante no final da gestação, ela fez um parto com Covid e ela foi para casa. Eu tenho que continuar anticoagulando essa gestante? Bom, pessoal, o puerpério, ele é um dos períodos de maior risco de trombose em uma mulher. Na gestação, uma mulher que não tem nada, ela é saudável, ela tem 5 vezes mais chance de ter trombose. No pós-parto, eu aumento esse risco para 15 vezes. Uma gestante que teve Covid, esse risco ele é aumentado exponencialmente. Então, uma gestante que fez o parto em vigência de Covid, quando que eu tenho que anticoagular ela? Se o parto foi em vigência de Covid, eu tenho que anticoagular, tá? Por tudo isso que eu expliquei para vocês. Qual anticoagulante usar? Ou a heparina de baixo peso molecular, ou a heparina não fracionada. Qual a dose? Eu vou individualizar. Se essa paciente tem comorbidades ou não. Geralmente são doses profiláticas. E também de acordo com o quadro clínico, se foi ou não uma gestante muito grave. Por quanto tempo anticoagular? Que é uma pergunta que tem sido feita de forma rotineira. Isso que eu vou dizer para vocês, isso vem da experiência de quem está, né, conduzindo pacientes gestantes. Os casos leves, a anticoagulação depois da alta, pessoal, ela tem sido feita em torno de 15 dias, que é o período de maior risco trombótico. Tanto é que a puérpera ela é considerada grupo de risco para COVID até 14 dias, que é o maior risco trombótico de uma paciente no pós-parto. Então, os casos que foram leves e moderados, eu vou anticoagular por 15 dias depois do parto. Já aquelas pacientes que foram graves, que foram pacientes de UTI, que tiveram internação prolongada, eu vou manter a anticoagulação até completar os 42 dias de puerpério. Bom, e aí a mensagem que eu quero deixar nós temos que continuar fazendo, né, orientando as nossas gestantes ao distanciamento físico, a usar máscara, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos, né, a evitar o contato, né, pegou em alguma coisa, pega no olho, pega na boca, para evitar contaminação. Orientação muito importante para todos vocês que acompanham gestantes, orientar, pessoal, essas gestantes, a importância do segmento do pré-natal. Nós temos visto que tem aumentado o número de óbitos maternos, não é só por Covid, é por complicações da pressão, muitas gestantes chegando com eclâmpsia, né, já chegando convulsionando, por
medo de ir ao pré-natal. Então, assim, o pré-natal ele deve continuar e, à medida do possível, a gente passa consultas, mas a gestante não deve interromper essas consultas. É muito importante que elas continuem fazendo as vacinas da gestação, porque às vezes elas ficam com medo. Então, vamos dar todas essas orientações. Se a sua gestante estiver hoje, já faz parte da consulta de todo mundo que atende gestante, lá no final da consulta, orientar ela sobre essa questão do Covid, né? Da necessidade do isolamento, se ela tiver sinal sugestivo de Covid, a testar, a investigar, né? Então, tudo isso é muito importante. Bom, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né, com a aula de hoje. E uma outra aqui, só para finalizar, uma dúvida que muita gente tem feito, é se a gestante ela pode tomar vacina a Covid-19. Né? Nós temos hoje a Coronavac e a AstraZeneca. Bom, hoje a gente sabe que o Plano Nacional de Imunização, ele está incluído os profissionais da saúde, a população quilombola, e as gestantes ainda não foram contempladas. Mas existem muitos profissionais da saúde que estão gestantes, e essa é a dúvida que a gente tem mais recebido. Os profissionais da saúde que estão gestantes no momento, elas devem ser vacinadas? Bom, pessoal, quanto à vacina da Covid-19, ela é semelhante a muitas vacinas que já fazem parte do plano de imunização da gestante. A técnica de elaboração dela é similar. Porém, né, pelo período curto de elaboração, essa vacina ela ainda não foi testada no grupo gestantes e puérperas. Então, nós não sabemos o real efeito e a segurança dessa vacina na gestação. Mas a gente tem que orientar a paciente e a decisão vai ser dela. Se ela é uma profissional de saúde que está em contínua exposição, e aqui nós estamos dizendo a vacina é para diminuição de morbimortalidade. Nós temos obrigação, enquanto obstetras e profissionais que lidam com essa gestante, orientá-la. E a decisão vai caber a ela de fazer ou não a vacina. Caso essa profissional da saúde gestante queira fazer a vacinação, o ideal é que ela faça acima de 14 semanas. Já para as pacientes que são pós-parto, são pacientes pós-parto e estão amamentando, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Febrasgo, liberou a vacinação para esse grupo, mas elas ainda não estão contempladas, né? No Plano Nacional de Imunização, só se elas forem profissionais da gestante, e algo que, assim, até o manual de recomendação tem sugerido, que nós estamos brigando para, que as gestantes que são grupos de risco com doença crônica, né, as hipertensas, diabéticas que são de longa data, pneumopatas, cardiopatas, que têm alguma doença reumatológica, que essas pacientes sejam incluídas logo nesse grupo que podem receber a vacinação. Tá bom? Então, essa é a mensagem. Se você for profissional da saúde, estiver assistindo, estiver gestante, é algo que converse com o seu obstetra. Nosso objetivo aqui é diminuir risco de morbimortalidade. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui. A minha mensagem principal é que nós precisamos urgentemente organizar o fluxo, né, aqui no nosso estado com relação ao atendimento de gestante COVID, para que nós podemos diminuir essas estatísticas e, assim, o manejo e a identificação de uma paciente que pode potencialmente ficar grave, ela faz toda a diferença. Nós tivemos, né, a experiência de pacientes aqui, que a gente acompanha pacientes graves no pré-natal, que tiveram Covid, algumas foram até para UTI, que nós não precisamos interromper a gestação e que elas foram de alta grávidas ainda. Então, o correto manejo, identificação precoce faz toda a diferença. Muito obrigada pelo convite, todo mundo que participou. Nós que agradecemos. Nós tivemos vários comentários agradecendo a web pela clareza, a forma que você colocou. E as perguntas que nós tivemos, você já respondeu também. Então, as pessoas já colocaram embaixo, fizeram a pergunta lá em cima e já colocaram depois que você já respondeu. Mas a gente ainda deixa vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, ainda dá tempo. Lembrando que a doutora Anne está no ambulatório, veio rapidinho aqui para fazer essa web conosco e ainda retorna para o ambulatório.
Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Lembro a todos que se vocês ainda não fizeram o registro de presença de vocês, é somente apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, que ele vai direcionar vocês para o Google Forms, vocês preenchendo, amanhã a gente envia o certificado de participação para o e-mail que vocês cadastraram. Doutora, então, como não tivemos nenhuma pergunta que entrou, gostaria então que a senhora fizesse suas considerações finais. Bom, quero agradecer à Telesaúde pelo convite para a gente falar de um tema tão importante, principalmente nesse momento, e estamos aí disponíveis para qualquer dúvida, né? A gente está aqui no Hospital Júlio Miller, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida sobre o manejo de gestante com Covid-19 pode entrar em contato. Esse é o momento da gente unir forças, né, para que a gente possa dar o melhor cuidado para a gestante. Muito, muito obrigada para todo mundo que participou. Em tempo, entrou a pergunta do Paulo. Qual é o conselho para mulheres grávidas com filhos mais velhos que frequentam escolas ou creches? Bom, então a orientação para essas pacientes a gente sabe que essa criança ela vai para a escola, ela vai ter contato, tem o risco de contaminação, assim como, por exemplo, mesmo que a gestante não esteja trabalhando e fique em casa, se o marido sai para trabalhar, é um risco também. Então a orientação que a gente dá é continuar as medidas, né, que têm sido as principais. Orientar muito bem o seu filho com relação ao uso da máscara, né? Pedir para ele não tirar quando ele chegar em casa, fazer aquela zona de área suja na casa, para que tanto a criança quanto o outro adulto que saiu, ele possa fazer toda a troca de roupa antes de entrar na casa. Um hábito que tem que ser feito por todo mundo agora é não entrar, né, com calçados que a gente foi na rua para dentro de casa, deixar nessa zona que a gente diz de zona de contaminação. E aí o ideal é trocar máscara, lavar a mão com álcool, né, lavar, tomar um banho. Então essas são as medidas principais visando essa proteção, porque a gente sabe que muitos, por exemplo, muitas gestantes estão conseguindo ficar em casa, mas alguém sai para trabalhar ou alguém sai, e aí essas medidas são muito importantes. Nesse período principal agora, a nossa orientação tem sido que a gestante fique realmente em casa, que ela saia, eu preciso fazer uma consulta de pré-natal, eu tenho um ultrassom, eu tenho exame laboratorial, tenta colocar tudo no mesmo dia para você fazer, não é a gestante que vai no supermercado agora, gente, assim, chá de bebê é virtual, é só com o seu núcleo familiar, não tem, infelizmente, a situação que nós estamos agora, o que a gente tem visto muito alto índice de infecção é nos almoços de família, então, assim, essa é a nossa principal orientação, né? E vamos fazer tudo direito para que, se Deus quiser, logo tudo isso passe e a gente possa voltar à normalidade. O Lucas pergunta se acha válida a utilização de AS 100 mg dia nos casos leves nos primeiros 2 trimestres? Bom, o AS, Lucas, a gente tem usado muito para prevenção de pré-eclâmpsia na gestação, mas tem critérios bem claros. Para a Covid-19, nós não temos usado em gestante o AS. Nas pacientes que têm indicação de alguma tromboprofilaxia venosa, nós temos feito o uso da enoxaparina, né, da heparina de baixo peso molecular ou da não fracionada, mas do AS não. Agora, aquelas pacientes que já fazem o uso visando prevenção da pré-eclâmpsia, a gente mantém. A Luciana pergunta, grávida que teve Covid no 2º trimestre e está no 3º trimestre agora, tem os mesmos riscos com as novas variantes do que uma gestante que não teve Covid? Bom, Luciana, eu queria ter a resposta para essa sua pergunta e a resposta da maior, né, principalmente de nós profissionais da saúde. Infelizmente, nós não sabemos por quanto tempo dura a imunidade, né? Que são os anticorpos que nosso organismo produz frente a uma doença. Já se provou que nessa doença, muitos pacientes que tiveram Covid estão tendo reinfecções e provavelmente por subtipos diferentes, ou a gente não sabe se foi a mesma cepa. Então,
ter tido Covid antes não quer dizer que você tem uma menor chance de ter Covid. Inclusive, nas que optaram por vacinar, ter feito a vacina não quer dizer que a gente não vai ter. A gente precisa continuar usando máscara. Qual que é o objetivo da vacina? Caso essa pessoa tenha Covid, que ela tenha casos mais leves, né? Mas o que a gente tem visto é que mesmo as gestantes, ou gestante população em geral, que teve Covid, ela tem chance sim de reinfectar. Primeiro porque a gente não sabe por quanto tempo dura esses anticorpos, tem novas cepas, não sabemos se tem proteção cruzada aí, se o anticorpo da cepa 1 vai proteger a cepa 2. Então, assim, temos que continuar fazendo as medidas de proteção sim.